Globo. Emoção em alta velocidade. Falamos de Hockenheim, a 80 quilômetros de Frankfurt, no sudoeste da Alemanha. Vamos acompanhar juntos a 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 1995. O Grande Prêmio da Alemanha, numa pista de alta velocidade, onde vale a potência do motor, a perícia do piloto. E a emoção vai correr solta nas 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. Mais uma vez com o duelo Damon Hill, Michael Schumacher. Os dois na primeira fila do grid de largada. Nós temos Rubinho Barrichello na 5ª posição. E promessa de uma grande corrida que nós vamos acompanhar ao vivo em todas as suas voltas daqui a pouquinho. Fique ligado, vale a pena conferir o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Estamos de volta a Hockenheim, na Alemanha, o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. A temperatura na casa dos 30 graus, na pista 43 graus e 6, mais de 43 graus e meio na temperatura. No grid, Damon Hill é o primeiro, com Schumacher ao lado dele. Temos Coulthard e Berger na segunda fila, Rubinho Barrichello e Irvine, os dois pilotos da Jordan, na terceira fila. Rubinho larga na 5ª posição, fez um bom treino, andou muito bem, e a gente revê agora o próprio Rubinho contando como foi a sua volta que lhe garantiu esta 5ª posição no grid. Rubinho e a volta dele no treino da Alemanha. Para iniciar uma volta. É muito importante essa primeira curva. Foi até mais para fora da zebra ainda, porque é ela que decide a velocidade na reta. Então, quanto antes você conseguir colocar a potência, você tem que aproveitar a pista inteira. Essa é a reta mais longa do circuito, é a reta onde nós conseguimos marcar 333. Foi uma velocidade muito boa, principalmente porque nós fomos o terceiro mais rápido na reta. Na placa de 100 metros é onde nós começamos a frear para a segunda marcha, e daí tentando colocar a potência o quanto antes possível. De novo para uma reta muito longa, onde o carro chega em 7ª marcha a 320. Então, essa imagem ainda, eu estou sossegado, estou tranquilo. Passa a placa dos 100 metros e começa a frear. De segunda de novo, um super bump, o carro balança bastante, mas é super importante a tração para que eu possa realmente descarregar toda a potência e ir para todas as marchas de novo. Daí eu estou colocando 7ª e estou chegando a 320 novamente. Placa dos 100 metros de novo, segunda marcha, tentando fazer o mais redondo possível para conseguir uma boa tração na hora da saída da curva. Até aí sem muito segredo, porque são 3 chicanes distintas, mas de qualquer forma o mais importante é a freada e a tração para a saída da curva. Daí a gente chega para a parte mais difícil do circuito, que é a entrada do motodromo. É uma curva feita em terceira marcha. Você sai até um pouco da pista, e eu digo que é difícil porque nós andamos com muito pouca asa, e depois para essa parte do motodromo o carro fica difícil de guiar. Aí eu termino uma volta que foi bem para classificar o carro na 5ª colocação. É isso aí, Rubinho Barrichello com a sua volta, ele marcou 1:45.765, está 1.4 apenas atrás do pole Damon Hill. Você viu que a pista é de alta velocidade, são 6.823 metros no circuito aqui em Hockenheim. Uma pista que exige muito do motor, os motores falam alto aqui na Alemanha. Então nós vamos ter uma corrida com uma média de velocidade acima dos 200 por hora. E o motor Peugeot, que equipa a Jordan de Rubinho Barrichello, se comportando bem até agora. O campeonato tem Michael Schumacher na liderança com 46 pontos, depois Hill 35, Alesi, Herbert, Coulthard, Berger são os 6 primeiros do campeonato. Mesmo que o Schumacher não consiga marcar ponto, você está vendo aí o Rubinho que ocupa uma boa 7ª posição na classificação do campeonato com 7 pontos ao lado do Panis. Mesmo que o Hill consiga a vitória e o Schumacher não marque nenhum ponto, o alemão vai manter a liderança do campeonato. Os brasileiros Pedro Paulo Diniz e Moreno foram bem até no treino. O Diniz tinha a 21ª posição no grid, Moreno a 22ª com os carros da Ford. Enquanto você confere a classificação do Mundial de Construtores, a Benetton na frente, a Ferrari continua na 2ª posição, na frente da Williams. O Luiz Fernando Lima, repórter da Globo aqui no Grande Prêmio da Alemanha,
está nos boxes da Forte Corse com uma notícia não muito agradável. Parece que tem problemas o Pedro Paulo Diniz e não vai poder ocupar a 21ª posição no grid. Luiz Fernando Lima. É isso aí, Kleber. O Pedro Diniz está dentro do carro agora. Ele teve problemas no motor, teve problemas também de resfriamento do motor. Ele foi trocado, ele vai para a pista com o carro reserva e vai sair aqui dos boxes. Começa a volta de apresentação. Portanto, Pedro Paulo Diniz larga da última posição, larga do box. Não pôde ocupar a sua posição de número 21 no grid. A torcida alemã vive um clima de muita integração com o ídolo Michael Schumacher. Completamente lotado o autódromo, cerca de 100 mil pessoas. Você está vendo aí na câmera exclusiva da Globo o Rubinho Barrichello na volta de apresentação dele. Eles vão percorrer os 6.823 metros. Você viu com o Rubinho narrando a volta no treino. Aí a maior reta. Então são curvas de alta, muitas retas. São momentos em que o piloto precisa utilizar ao máximo a potência do carro. E lá na frente um trecho mais difícil, as curvas, onde as coisas ficam mais complicadas para o piloto. Então é necessário velocidade, potência e a habilidade do piloto. Daqui a pouquinho a largada, e a largada tem sido um problema para o Rubinho Barrichello. Afinal de contas, ele já queimou 3 esse ano, 2 nas 2 últimas provas e acabou punido com 10 segundos no box. Reginaldo Leme conversou com o Rubinho, sabe dos problemas e das soluções que ele traz para que isso não aconteça aqui na Alemanha, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. O Rubinho larga numa posição muito boa, quinto tempo. Terceira fila de largada, ele tem chance de fazer uma boa corrida. O motor Peugeot é o segundo mais veloz em reta e nessa pista precisa ser veloz em reta para poder pensar num bom resultado. Em relação à largada, o Rubinho vai tomar muito cuidado. A Peugeot desenvolveu um novo sistema agora para que os pilotos não tenham que manter o giro do motor tão alto no momento de engatar e no momento de segurar o carro na embreagem. Agora, você ouvinte, ouvindo aí em casa, veja bem, você sabe que no seu carro, você pega o carro de um amigo seu, por exemplo, a altura de regulagem do pedal da embreagem é completamente diferente, você já estranha. Imagine o piloto que está segurando a embreagem na mão, na borboleta ali no volante e com os 2 dedos de baixo, porque os 2 dedos de cima estão segurando a própria marcha. Então isso é muito difícil, está demorando para eles se adaptarem e o motor Peugeot tem que ser mantido num nível muito alto. O Ed Irvine tentou em Silverstone usar uma tática diferente. Ele engatou, no momento que engata, dá aquele pulo que tem dado no carro do Rubinho. O Irvine tentou fazer isso antes da luz vermelha. O que aconteceu? Ele teve que segurar a embreagem muito tempo ali na mão, queimou a embreagem e logo depois da largada ele já ficou. Quer dizer, há uma tentativa nova aí da Peugeot e do câmbio que é feito pela Jordan, não pela Peugeot, de nesta corrida não haver problema nenhum. A torcida fica para que isso realmente não aconteça, para que o Rubinho consiga uma largada perfeita, sem problema, e faça uma grande corrida na Alemanha. Uma corrida que promete. Os carros estão chegando para o grid, para a formação, para a largada. São 45 voltas de muita velocidade e emoção no Grande Prêmio da Alemanha. Damon Hill na pole position, Schumacher ao lado dele na primeira fila, Coulthard, Berger na segunda fila, Rubinho e Irvine na terceira, Mika Häkkinen, Blundell na quarta fila com as 2 McLarens. Depois Herbert e Alesi formando os 10 primeiros do grid. Pedro Paulo Diniz larga do box com problemas na Forte. Os últimos carros já vão chegando para compor o grid de largada. Vai passando a bandeira verde, dando ok para o diretor de prova. Vai pintar agora o sinal vermelho, depois a luz verde para a largada na Alemanha. Vai começar o Grande Prêmio da Alemanha, está aí a luz vermelha. Vem luz verde, motores no alto, luz verde, largada. Damon Hill larga, consegue manter a ponta. Schumacher vem para a segunda posição. Você vai dentro do carro do Rubinho e vê que ele vai ganhando posições na largada. Deixou para trás a Ferrari de Berger. Tenta deixar para trás Berger, força também em cima de Häkkinen, que largou bem e acabou ganhando uma posição de Rubinho. Olha como ele briga, Irvine também. Irvine pulou na frente de Rubinho Barrichello. O brasileiro tentando recuperar as posições, enquanto Damon Hill mantém a pole com Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro. Berger mantém a quarta posição. As Jordans já deixaram para trás a McLaren. Conseguiram recuperar a posição depois de uma boa largada de Mika Häkkinen. Passando aí, Hill, Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro. Você está aí no carro do Rubinho Barrichello, o capacete com o detalhe. Tem a bandeira brasileira e tem o S do Senna.
no capacete do Rubinho. E ele conseguiu retomar a posição que o Ed Irvine tinha ali tomado. Então passando aí, Hill na primeira posição, Schumacher em segundo. Já um problema aí com a Tyrrell de Mika Salo. Hill, Schumacher, Coulthard, Berger, Rubinho, mantendo portanto a sua posição, mantendo a quinta colocação. Hakkinen ganhou o sexto posto de Ed Irvine. Ganha uma posição na largada a McLaren. Eles estão na parte da floresta aqui no circuito. Veja Damon Hill, que largou bem. Ele que tem 5 poles na temporada, mas não conseguiu vencer ainda nenhuma corrida onde ele largou na pole. Essa é a quinta pole na temporada de Damon Hill. Nas outras 4, ele largou na frente, mas não conseguiu chegar em primeiro. Veja ali a torcida alemã fazendo a festa na primeira volta que eles completam agora. Damon Hill em primeiro. Em segundo, Michael Schumacher. E aí a rodada espetacular. A Williams perde o controle e bate forte. E Schumacher assume a ponta. Erra Damon Hill e acaba entregando para Schumacher a liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Bateu forte o Hill, agora ele vai saindo do carro devagar. Você revê como ele perde o ponto de freada. Vira, vai para a zona de proteção e bate forte nos pneus. Completando a primeira volta, Damon Hill comete um erro. Vai direto para a proteção de pneus e perde a ponta. A torcida alemã, evidentemente, faz a festa. Você via na volta que o Rubinho narrava antes da largada. O momento é difícil, o piloto sai da reta dos boxes, faz essa freada para pegar um outro trecho de alta e ele precisa sair com toda a potência. O Hill veio com tudo, rasgou na reta e aí na hora de fazer a curva acabou errando no ponto de freada, fritou os pneus, não controlou o carro, não trouxe de volta o Williams para a pista, foi direto para a área de escape e bateu na proteção de pneus. Uma batida forte, uma escapada forte de Damon Hill e o fim de prova para o britânico no começo da corrida, fazendo o delírio aumentar ainda mais para o torcedor alemão, e fica o Schumacher na primeira posição. Agora Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Berger em terceiro, Rubinho em quarto e os alemães felizes da vida. O Hill vinha num ritmo muito forte nessa primeira volta, tentando abrir uma boa diferença, aproveitar a vantagem de ter conseguido uma boa largada. É a curva, é a freada bastante forte depois de uma reta do box. Ele tinha virado 1,38,9, o Schumacher 1,40,3. Quer dizer que o Hill vinha tentando realmente abrir essa diferença, exagerou, perdeu o ponto de freada. E o curioso é que no momento em que ele ainda rodava, antes de bater, antes de entrar na brita, a torcida já comemorava. Comete um erro Damon Hill e acaba entregando a primeira posição para Michael Schumacher. Eles passam na segunda volta, Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Berger em terceiro, Rubinho Barrichello na quarta posição, Mika Hakkinen em quinto, Ed Irvine em sexto. Todo mundo praticamente manteve a posição de largada. A exceção foi o Irvine, que acabou ultrapassado pelo Hakkinen e não recuperou. Olha aí o pessoal retirando a Williams de Damon Hill. E é interessante, o Hill largou na pole pela quinta vez. Estava acabando de dizer que ele largou na pole em 4 corridas, não venceu nenhuma delas. Hoje era a quinta pole da temporada do Hill, a 9ª da carreira dele. Ele larga e na primeira volta comete um erro, o tipo de erro que vai dar nas próximas 2 semanas antes da corrida na Hungria toda a razão para que a imprensa, para que todo mundo especule sobre a real capacidade do Damon Hill de ser campeão do mundo, de pilotar um carro com a força da Williams. E dá a liderança para o Schumacher e o Rubinho está chegando no Berger. E dá o direito de todo mundo realmente criticar o Hill, como criticou depois daquele erro grosseiro que ele cometeu na corrida passada em Silverstone. Houve até uma informação de um mecânico da Benetton que teria ouvido o próprio Frank Williams, quando foi conversar ali, se desculpar com o Flávio Briatore e o pessoal da Benetton. O próprio Frank Williams teria dito que o Damon Hill tinha sido estúpido. O Frank desmentiu, quer dizer, nega que tenha dito isso, mas não só um mecânico, mas 2 mecânicos da Benetton garantem que sim.
O Rubinho, você vê aí com a diferença, ele colocou uma bandeira brasileira ontem, quando ele estava assistindo a volta que ele fez ali no caminhão da TV Globo, ele ainda comentou que naquele espaço do capacete ali caberia uma bandeira brasileira. E hoje está lá a bandeira brasileira e o Rubinho vai fazendo uma grande corrida sem perder o contato com o Gerhard Berger. Veja bem que ele, nessas 3 voltas, ele só diminuiu. A diferença caiu para 0,7, a diferença era de 1. Caiu para 0,7 e agora 0,57. E o mais interessante da boa performance do Rubinho nesse começo de corrida é que ele é o piloto que está mais próximo do que vai à sua frente entre os 6 primeiros. O Schumacher já conseguiu uma diferença de 1,6 entre ele e o Coulthard, o segundo colocado. Coulthard mais 1,6 de vantagem em relação ao Berger. E o Berger apenas meio segundo à frente do Rubinho Barrichello, que tem uma folga em relação ao Hakkinen de 1,3. Portanto, ele tem uma boa tranquilidade em relação ao Hakkinen, que vem atrás dele, e está conseguindo chegar no Berger meio segundo apenas atrás da Ferrari de Gerhard Berger, Rubens Barrichello. Schumacher, Coulthard, Berger, Barrichello, Hakkinen e Irvine são os 6 primeiros. Mark Blundell com a McLaren vem em 7º, Johnny Herbert em 8º. A 9ª posição é de Jean Alesi com a Ferrari e Olivier Panis ocupa a 10ª posição com a Ligier. Você vai mais uma vez aí de carona na Jordan do Rubinho, bem na mira ali na frente, a Ferrari de Gerhard Berger. Eles passam, completando a 4ª volta. Schumacher consegue aumentar um pouquinho a diferença em relação ao Coulthard para 2,8 e o Rubinho diminuir a diferença dele para o Berger. Agora 0,4 a diferença de Berger para Rubinho Barrichello. Volta a volta, ele vem conseguindo encostar na Ferrari, diminuiu 1/10 nesta 4ª volta que eles completaram. Daí a boa expectativa para um duelo. Olha como ele freia depois, chega bem junto do Berger e já ele pode tentar uma manobra de ultrapassagem. É verdade que o motor da Ferrari tem muita potência, o V12 da Ferrari tem a saída de curva para retomada de aceleração muito forte, mas a Peugeot está num bom fim de semana e olha como o Rubinho encosta na hora que dá uma diminuída. Depois é que o Berger consegue sair um pouquinho mais de refresco do Rubinho. É a hora exatamente que ele tem que ensaiar uma provável ultrapassagem. Então ele tem que testar tudo, né? O momento que o Berger está freando, o momento que o Berger está fazendo a tomada. Você vê que na freada ele sempre está chegando mais. Vale lembrar que o motor V12 da Ferrari é muito temido aqui em Hockenheim. O Berger fez a pole e venceu a corrida do ano passado. É um motor que rende muito. É uma pista onde os motores trabalham durante muito tempo no seu mais alto giro, quer dizer, isso favorece a Ferrari. Agora, o Peugeot da Jordan foi a surpresa do treino de sábado. Pênalti para o Berger, hein? Olha a multa para o Berger de ter queimado a largada. Então eu dizia o seguinte, o motor Peugeot da Jordan foi a surpresa do treino de sábado e também do warm-up de hoje. Aí o Berger já vai pagar a sua multa, já vai para o boxe. E também no warm-up de hoje, onde virou 333,3 a velocidade máxima no circuito, numa reta que não é essa reta do boxe aqui, é uma reta lá na floresta. Só quem virou mais do que ele foram exatamente os pilotos da McLaren que usam o motor Mercedes. Outra boa surpresa aqui no Grande Prêmio da Alemanha. Começando então a punição por causa das largadas, dos pilotos que queimaram as largadas. Gerhard Berger, punido com 10 segundos, cumpre, sai do box. Com isso, o Rubinho assume a 3ª posição. Schumacher, Coulthard, Rubinho são os 3 primeiros. Roberto Pupo Moreno ocupa a 19ª posição. Pedro Paulo Diniz na última posição. Passou ali no box quando o Berger estava parado, o Pedro Paulo passou. Está com problema forte do Pedro Paulo. O problema deve estar na cabeça do Damon Hill, que completou a primeira volta, deixou a Williams escapar e abandonou a prova. O repórter Luiz Fernando Lima está no box da Williams, sentindo um ambiente que deve ser razoavelmente pesado por aí, Luiz Fernando. Basta ver todo mundo aqui de cabeça baixa. Eu agora há pouco acompanhei a caminhada de Damon Hill aqui de volta para os boxes. Ele já chegou, disse que a culpa não foi dele, que não houve erro. E disse que falharam os freios das rodas traseiras do carro dele. Agora a torcida da Williams fica toda com David Coulthard. Até pode ser uma possibilidade. É evidente que uma desculpa do piloto é dada depois, com os computadores trabalhando,
vai se constatar se houve ou não erro do piloto ou falha mecânica. Agora, ali naquela curva, não é comum que se erre. Ele sai da reta dos boxes, faz a freada, toma a curva para sair de novo em alta. É uma curva que ele vem com o pé embaixo. Aí reclama do freio. Pode estar com muito freio atrás, freou, o carro perdeu o controle, saiu, você viu que saiu fritando o pneu e perdendo o carro. É a desculpa que dá o Damon Hill, Reginaldo. Só que hoje em dia, qualquer desculpa, se ela não for confirmada, realmente não vale, porque o computador está lá para acusar tudo. Olha, Hockenheim tem uma característica: você usa muito fortemente o freio em cada entrada de chicane dessa, porque você vem de uma reta e tem que reduzir drasticamente a velocidade, às vezes de 300 para 100, 110, 120 km por hora. Mas isso não chega a criar problema para os freios, exatamente porque depois de cada freada dessa tem retas longas, então há um espaço e tempo para resfriar, refrigerar todo o sistema de freio. Se há um lugar que não tem espaço, que os freios podem sofrer um pouco mais, é exatamente nas curvas do chamado estádio. É uma sequência de curvas de baixa, aí sim pode haver um problema. E foi exatamente ao sair desse estádio, depois de várias freadas, que o Hill encontrou aquela curva, que é a última curva do estádio antes de ir para uma retona da floresta. Quer dizer, possível mas parece bastante difícil. O mais provável mesmo, a minha opinião, é de que ele entrou forte demais, porque estava já andando forte demais para tentar abrir diferença do Schumacher. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção. Nós estamos na sexta volta. Michael Schumacher na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Ele tem uma vantagem de 3,5 em relação a Coulthard, o segundo colocado. Completou 7 voltas Schumacher. Em segundo, David Coulthard. Em terceiro, Rubinho Barrichello. Você vê que a diferença aumentou. Quando o Schumacher completa a sétima volta, a diferença já vai para 4,1. Rubinho Barrichello, ele está 6,7 atrás do Schumacher, 2,6 atrás do Coulthard. Vai iniciar também aí um processo de tentar diminuir essa diferença em relação ao Coulthard, que tem um motor Renault V10. Os dois motores que estão à frente do Rubinho são os motores Renault, o que vem mostrando realmente a força do motor Peugeot nesse fim de semana. Inclusive o Bernard Dudot, que é o diretor técnico da Renault, da equipe que equipa os carros, da fábrica de motores que equipa os carros de Schumacher e de Coulthard, elogiou nesse fim de semana o motor Peugeot. São duas fábricas francesas, concorrentes no mercado francês, no mercado internacional de automóveis e também na Fórmula 1. E o Dudot fez um elogio ao motor francês Peugeot, que equipa a Jordan, que tem um fim de semana muito bom. E o Rubinho está aí, atrás dos dois motores da Renault. À frente do Hakkinen tem o motor Mercedes e ainda com o Irvine, atrás do Mika Hakkinen na quinta posição. Jean Alesi ultrapassou Marc Blundell. Agora a Ferrari de Alesi está na sexta posição. Berger, que foi punido com 10 segundos por ter queimado a largada, voltou na 13ª posição, Gerhard Berger. E o Pedro Paulo Diniz realmente parou no box naquele momento em que o Berger estava entrando para cumprir os seus 10 segundos. O Pedro Paulo também entrou. Foram os dois únicos pilotos que fizeram um pit stop. O Berger, obrigado, e também o Pedro Paulo Diniz com problemas. Ele que já teve que largar dos boxes, não conseguiu ocupar a 21ª posição que ele tinha direito no grid. Largou lá de trás. A temperatura está alta, mais de 42 graus na pista. E os pilotos têm uma previsão de pelo menos 2 paradas para a troca de pneus. A corrida tem 45 voltas, mas é um circuito grande. Um circuito de 6.823 metros. E esse circuito faz com que eles andem bastante. A corrida tem mais de 300 quilômetros, é uma corrida longa. E você tem que ter cuidado com os pneus. O Rubinho tem previsão para 2 paradas e o Reginaldo já diz pra gente em que volta está prevista a primeira parada do Rubinho. O Rubinho para nas voltas. Você vê aí a Renata Barrichello, irmã do Rubens, e ao lado dela, aí de camisa xadrez, o piloto de Fórmula 3000 brasileiro, Ricardo Rossetti, que é vice-líder do campeonato intercontinental de 3000. O Rubinho tem paradas previstas nas voltas 19 e 41, nas voltas 14 e 29, e o Irvine na volta 15 e na volta 30. Agora, chegou a se falar hoje até em 3 paradas em função do calor muito forte.
31 graus de temperatura ambiente e 44 graus centígrados na pista. Mas a preferência realmente é por 2 paradas, isso é uma coisa quase geral. A dúvida fica em relação ao Schumacher, porque é o tipo da corrida em que ele pode fazer, usar aquela tática de uma parada só e tirar vantagem disso, quer dizer, surpreendendo todo mundo. Já não seria surpreender todo mundo, porque ele já fez isso só esse ano, já fez 2 vezes e nas 2 vezes deu certo. Ele pode fazer isso. Eu perguntei ao Briatore antes da corrida, eu falava Briatore, que é o chefe da Benetton, ele riu um pouco, escondeu o jogo, mas disse que para eles e para Schumacher tudo é possível. Então parece ter ficado claro que a intenção do Schumacher talvez seja realmente de fazer uma parada só. Mas vai depender, é claro, do desgaste do pneu diante das condições do tempo, que o calor é muito forte. E também a própria saída do Damon Hill logo na primeira volta pode mudar toda a tática de Schumacher e da Benetton. Os pilotos vão dar 45 voltas, já foram 9 cumpridas pelos 5 primeiros, agora com o Irvine passando, passa o Alesi, os 6 primeiros estão na 9ª volta. 45 voltas no circuito, totalizam 307 quilômetros e 35 metros. É uma corrida longa, difícil, de alta velocidade. O Schumacher agora na primeira posição pode realmente usar essa tática de conseguir poupar o seu equipamento. Ele vai aumentando a diferença, mas não é de um modo assustador. Ele vai conseguindo levar o seu carro numa boa média. Ele vai fazendo volta na casa de 1,49,7. Você está vendo aí no detalhe o Schumacher contornando essa curva. E aí você tem como o piloto tem que ter a sua habilidade. Olha como sai a roda esquerda do chão. Ele usa a zebra, usa a pista toda ali no trecho que o Rubinho estava dizendo, que o piloto tem que fazer a curva mais redonda possível para conseguir sair acelerando e aproveitando a alta velocidade, a média alta do circuito. O Schumacher está virando em 1,49,7. Ele consegue uma vantagem de 4,3 em relação ao Coulthard. O Coulthard é que está conseguindo largar um pouquinho do Rubinho. 3,2 a diferença de Coulthard para Rubens Barrichello. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hakkinen, Irvine, Alesi. Esses são os 3 primeiros. O Hakkinen está 2,3 atrás do Rubinho. Se o Rubinho não consegue encostar no Coulthard, o que é até natural, ele também não permite a aproximação da McLaren de Mika Hakkinen. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco. Melhor impossível. Olha que travada deu o Michael Schumacher, freou forte, deu uma fritada no pneu dianteiro esquerdo. A roda lá de dentro fica leve e aqui de fora aquela travada. É o Schumacher na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Ele que vive um fim de semana até muito simpático. O Schumacher é um sujeito fechado, na dele, estrela, a principal estrela do circo da Fórmula 1 na atualidade. Mas ele vive um fim de semana muito tranquilo, até porque corre em casa, vive essa emoção de correr no Grande Prêmio da sua casa, do seu país. Um Grande Prêmio que ele nunca ganhou, não conseguiu ainda uma vitória na Alemanha. Nenhum alemão conseguiu vencer um Grande Prêmio aqui na Alemanha. Então o Schumacher tem tudo isso também envolvendo esse fim de semana. A torcida lotando o autódromo nos 3 dias de treinos, sexta, sábado e hoje na corrida. São 100 mil pessoas. É um verdadeiro mar de bandeiras da Alemanha. O público alemão está vivendo realmente um clima de torcedor de Fórmula 1. Você vê fotos do Schumacher por todos os lugares, bandeiras com o nome do Schumacher, macacão do Schumacher sendo vendido. Quer dizer, é um ídolo o Michael Schumacher. E isso deve também pressionar um pouquinho o piloto. Aumenta a tensão do piloto de ter que ir na casa dele, mostrar realmente que é o bom, que a torcida pode ficar do lado. Enfim, dá aquele prazer para os fãs. Schumacher, por enquanto, vai conseguindo, auxiliado ali pela saída do Damon Hill, que estava na primeira posição. Vem liderando o Grande Prêmio da Alemanha. E o Berger, que você vê aí fazendo essa curva, vai tentando uma corrida de recuperação. Gerhard Berger, que largou em 4º, foi punido por ter queimado a largada, voltou em 13º e agora já ocupa a 11ª posição. O Berger está atrás do Frentzen, outro piloto da casa, outro alemão, piloto da Sauber, e está à frente do Aguri Suzuki. E o Alesi está indo para o box. Com 11 voltas,
um pit stop talvez não seja o previsto. Esse Barrichello que você viu, esquece, é Jean Alesi. No box Jean Alesi, e está fazendo uma troca de pneus com algum problema ali no pneu traseiro direito, demorou para sair. Você vê que não está sendo um pit stop muito veloz. A Ferrari tem uma característica de trabalhar sempre muito rápido e os mecânicos talvez não estivessem nem preparados para esse pit stop do Alesi. E olha o tempo que ele perdeu, mais de 25 segundos para trocar os pneus e reabastecer a Ferrari. Ferrari que, aliás, vive novamente uma crise. O Niki Lauda ontem fazia declarações dizendo que a Ferrari está com problema, que os pilotos não estão trabalhando com o espírito de equipe, que faz cerca de 15 dias que Alesi e Berger não conversam. Ele fez, o Niki Lauda, que é um consultor técnico, foi campeão do mundo pela Ferrari, é um tricampeão da Fórmula 1. Lauda disse que os pilotos não estão agindo profissionalmente e nem com espírito de equipe, e que assim é muito difícil trabalhar. Fez críticas abertas a Alesi e a Berger, o que faz com que aumente o comentário de que Michael Schumacher pode vir a ser o piloto da Ferrari no ano que vem. A temporada de especulação está aberta. Esse ano até ela deve se prolongar um pouco mais. Enquanto você vê aí a parada do carro da Minardi, a temporada de especulação esse ano deve ir até mais adiante, porque o Schumacher está com todas as cartas na mão. Ele é que vai decidir. Ele é que vai dizer para onde ele vai, se vai mudar de equipe. E com esse papo aberto na Ferrari, essa crítica aos pilotos, ao Berger e ao Alesi, pode pintar realmente um Schumacher e ainda com uma segunda vaga aberta. Uma mudança na política, na estratégia da equipe, de algumas equipes em relação aos pit stops. Você viu que o Alesi ficou claro, como ele parou logo agora, ficou claro que ele não ia realmente fazer uma parada só, não. Mas o Berger vai. Por quê? O seu carro foi reabastecido no grid, porque ele mudou a estratégia ali no grid e acabou se dando bem até, porque em função da saída do Damon Hill. Só que depois ele teve que pagar a multa por ter queimado a largada e aí complicou a vida dele. Agora, olha aí, e está entrando no box, quer dizer, uma parada não prevista, aliás, vem devagar demais. A velocidade permitida é o Alesi parando de novo. O Alesi parando de novo, vem devagar demais. A velocidade permitida em corrida no pit lane é 120 km por hora. O Alesi já vai direto para a garagem. A velocidade em treino é 80, a velocidade em corrida é 120. Agora, o Schumacher também é provável que faça uma parada só. Isso é aquele segredo guardado pela Benetton. E o Ed Irvine da Jordan vai tentar fazer uma só. Também o seu carro foi reabastecido no grid. Ele vai partir para uma parada só. Jean Alesi abandona a prova. Aquela parada na 11ª volta foi uma parada esquisita, lenta, 25 segundos. Com os mecânicos meio ali perdidos. E agora vem aí a confirmação de que era mais do que uma simples parada estratégica do Jean Alesi, com ele abandonando a prova. E aí o Martini, que agora há pouco encostou a Minardi. O piloto italiano de número 23, Pierluigi Martini, também abandonando. A Ferrari fica com um carro fora, o Jean Alesi fora. Jean Alesi que declarou, sem nenhum segredo, foi o pior fim de semana dele na temporada. Treinos ruins, tudo ruim. Tá aí parado Olivier Panis fazendo o seu pit stop. E o Alesi confessou: vivi uma sessão de treinos péssima, foi a pior do ano. E isso se complementou na corrida com esse abandono antes de 15 voltas. Na 12ª volta, Jean Alesi abandona a corrida. Michael Schumacher é o líder. Ele tem uma vantagem de 4,760 em relação a Coulthard. Olha aí, mais gente abandonando. Inclusive é o Panis, que acabou de sair do box. Ele já estava tendo problema para sair do box, para engatar e ir embora. E agora já para logo na saída do box o francês Olivier Panis da Ligier. O ano passado, o Grande Prêmio da Alemanha teve um índice enorme de abandonos. Poucos pilotos completaram a prova. Pra você ter uma ideia como a coisa foi complicada, o Berger ganhou, o Panis foi o segundo colocado e a terceira posição foi do Henrique Bernard, na época piloto da Ligier. Então duas Ligiers chegaram
ao pódio. Para você ver como foi uma corrida anormal. Muito calor, uma pista que acaba desgastando piloto e carro, então o índice de abandono é grande. Em 14 voltas nós já tivemos o Alesi indo embora, a Minardi do Martini, agora o Panis. E aí mais uma vez a travada que está dando o Schumacher nesse trecho. Está fritando bem o pneu esquerdo pela segunda vez. São 14 voltas completadas pelo líder. Schumacher, Coulthard, Rubinho Barrichello mantendo bem a terceira posição. Hakkinen em quarto, Irvine em quinto, Blundell é o sexto colocado. 30 anos, Globo em você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. Schumacher já está pegando novamente retardatário. Ele está aí com o Montermini, carro número 17, a Pacific, à frente dele. Olha como o Ed Irvine tenta dar uma pressão em cima do Mika Hakkinen. Ele conseguiu realmente diminuir a diferença. Ele está chegando no Hakkinen. E o Berger vem aí fazendo uma corrida de recuperação. Berger ocupa já a 9ª posição, beneficiado pelo abandono do Jean Alesi, que estava à frente dele. Está com o Frentzen, da Sauber, logo à frente. O Frentzen é o 8º, o Berger é o 9º. Conseguiu encostar o Berger. O Frentzen tem gente na frente. O Berger vai aproveitar para tentar alguma coisa. Herbert é que está, eles estão juntos ali, o 7º colocado, o Herbert, o 8º, o Frentzen, e o 9º, o Berger. 7º, 8º e 9º. Tem uma Jordan no box. Barrichello no box faz o seu primeiro pit stop. Volta 14. Conforme o programado. Então o Rubinho vai cumprindo a estratégia. Um pit stop de 11 segundos e 1/10. Volta o Rubinho. Quando ele completar a 16ª volta, é que a gente vai saber exatamente em que posição volta o Rubinho. O Hakkinen já é o 3º. Estava bem perto o Hakkinen. E na verdade, as posições foram bem alternadas. O Blundell, da McLaren, acabou passando o Ed Irvine. O Irvine está pressionando o Blundell. Aí nós temos mais um carro bem lento, o carro da Pacific, de número 16. É o Giovanni Lavaggi, que está estreando hoje na Fórmula 1. Lavaggi, italiano, 37 anos de idade, está estreando na Fórmula 1. Então nós tivemos o Blundell ganhando a posição. Olha como o Berger vai para cima do Frentzen. Mostrou o carro, tentou chegar antes na chicane para fazer a freada. Olha os carros que já abandonaram: Panis, Alesi, Martini, Inoue, Pedro Paulo Diniz e Damon Hill. Pedro Paulo Diniz com problemas. Logo na largada ele já teve problemas e acabou abandonando. Também o Mika Salo e o Maximiano Papis. Esses não conseguiram completar nenhuma volta sequer. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo. Mika Hakkinen ocupa a 3ª posição. Olha o Rubinho voltando e passando pelo Ed Irvine. O Irvine está com a 6ª colocação. O Blundell é o 5º. O Rubinho voltou ali no miolo e voltou bem colocado e já conseguindo recuperar uma posição. O Irvine é que está com problemas. O Irvine perdeu uma posição para o Blundell. Primeiro perdeu o contato com o Hakkinen, depois perdeu posição para o Blundell e agora o Rubinho volta do box e ultrapassa também o Irvine. Berger já ocupa a 8ª posição. Conseguiu ultrapassar o Frentzen. Vem se recuperando o Berger. Olha, você viu como eles estão bem perto. Irvine, Herbert, Berger, Frentzen. Olha aí o replay da ultrapassagem. Alta velocidade, uma grande reta. Conseguiu fazer a ultrapassagem, aí faz a freada, entra limpo na curva e ganha mais uma posição. Ganha a 8ª posição, Gerhard Berger. O Irvine teria que andar menos realmente, porque ele está com mais gasolina, um carro mais pesado, mas a sua previsão, o cálculo era de andar um segundo mais lento que os outros, que aí seria suficiente para ele poder fazer uma parada só. Com o tempo que ele deixaria de perder, ele recuperaria essa desvantagem de peso, desvantagem de velocidade. Mas ele está mais lento do que isso.
Aí o Berger acaba de superar também, já vem o Frentzen para passar. E o Frentzen tocou mesmo, não respeitou o Irvine não. Tocou na freada da chicane. Então o Irvine está muito mais lento, não deu certo a sua estratégia e ele não faz uma boa corrida. Schumacher é o líder. David Coulthard está na segunda posição. Mika Häkkinen é o terceiro. Mark Blundell ocupa a quarta posição. Rubinho Barrichello é o quinto. Agora Berger está na sexta posição, com Frentzen em sétimo. Todo mundo deixando o Irvine para trás. E o Berger vem para cima do John Herbert. Vem para cima do Herbert para tentar ganhar sim a sexta posição, o Gerhard Berger. Fazendo uma ótima corrida de recuperação, o austríaco da Ferrari, vencedor do ano passado. Faltando 28 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher está com uma vantagem de 5 segundos em relação ao Coulthard. Ele está virando em 1:49.7, o Coulthard 1:49.9. Schumacher também não está forçando exageradamente o ritmo, mas está conseguindo uma vantagem confortável em relação ao Coulthard. 5 segundos. Aí o líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e do Grande Prêmio da Alemanha. Vai tentando conquistar a primeira vitória alemã num Grande Prêmio alemão, o Michael Schumacher. Coulthard na segunda posição, o Mika Häkkinen com 7,3 atrás do Coulthard. E aí Mark Blundell abandonando a prova. Mark Blundell da McLaren abandonando a prova. Na quarta posição, lucro para Rubinho Barrichello, que passa do quinto para o quarto posto. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Barrichello, Herbert, Berger são os 6 primeiros. Berger, nessa recuperação, já consegue voltar à zona de pontuação. Ele que largou em quarto, foi punido, voltou em 13º, já está na sexta posição. Rendendo bem a Ferrari do Berger. Ontem ela já rendeu bem, ele conseguiu no treino uma boa volta que lhe valeu a quarta posição no grid. E na corrida ele vai confirmando o bom desenvolvimento, o bom desempenho, o bom acerto do seu carro. Schumacher completa a volta de número 18 na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Coulthard passa, agora aumentou bem. Aumentou mais de meio segundo a diferença o Schumacher. Schumacher virou em 1:49.6, Coulthard 1:51. Fica 5,6 atrás de Schumacher, o segundo colocado David Coulthard. Aí Mika Häkkinen na terceira posição. Agora a espera para a passagem do Rubinho Barrichello, enquanto você revê aí o Berger ganhando mais uma posição, ultrapassando o Johnny Herbert. Vem cheio de vontade o piloto austríaco da Ferrari. Agora só passa o Rubinho, 37,5 atrás do Schumacher e 24,3 atrás do Mika Häkkinen. Lembrando que o Rubinho já fez o seu pit stop, Häkkinen, Coulthard, Schumacher ainda não. Talvez até pelo tempo que eles estejam demorando, tenham optado por apenas uma parada. E aí na câmera exclusiva da Globo, você vai mais uma vez com o Rubinho Barrichello recuperando da boa posição que ele tinha na largada, já está em quarto e com o Berger vindo atrás dele na quinta posição. Ninguém dos primeiros colocados, ninguém além do Rubinho fez um pit stop. O Berger fez para pagar a multa que ele recebeu por ter queimado a largada, mas não fez nenhuma troca de pneus. Nem o Schumacher, nem o Coulthard, nem o Häkkinen, que estão à frente do Barrichello, nem o Berger, nem os que estão atrás. O Berger, Herbert, Frentzen, Irvine e o Bouillon. A corrida tem 45 voltas. Nós estamos na 18ª. Mas daqui a pouquinho a gente chega na metade da corrida. Dá toda a pinta realmente de que esses pilotos optaram por apenas um pit stop. O que não é muito bom para o Rubinho, na medida em que ele vai ter que parar mais uma vez. E o Schumacher vem para o box. Na 18ª volta, Michael Schumacher vem para o box. Aí a equipe Benetton esperando. Vamos acompanhar o pit stop do Schumacher. A troca de pneus e o reabastecimento. Passando dos 8 segundos, uma parada rápida, menos de 9 segundos, 8,9, o pit stop do Schumacher. Com 19 voltas, a 25 voltas do final do Grande Prêmio da Alemanha. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Schumacher volta na terceira posição. Aí de novo atrás do Montermini. A Pacific
E o David Coulthard assume a liderança. Nós vamos aguardar a passagem na 20ª volta para ver como é que o Coulthard está em relação ao Häkkinen, ao próprio Schumacher, e qual também fica a situação do Rubinho Barrichello, que ocupa a 4ª posição. Aí vem o Mika Häkkinen com a McLaren de número 8 andando na frente, andando na 2ª posição. A McLaren dos motores Mercedes, que também tiveram uma evolução para essa prova aqui na Alemanha e vem correspondendo. Você viu que a distância não é muita. O Schumacher, o Coulthard acabava de fazer a curva aqui e vinha o Häkkinen. E aí atrás o Michael Schumacher. A Mercedes-Benz trabalhou muito bem para essa corrida e isso demonstra que até o final do ano a McLaren ainda vai subir bastante, vai provavelmente já planejar para entrar em 96, já ocupando o seu lugar habitual de equipe grande. Enquanto você vê o Rubinho Barrichello, que vem para completar mais uma volta, o Coulthard já passou 20 voltas e o Häkkinen vai para o box. Volta a ficar na frente, vai para a 2ª posição o Schumacher. Coulthard fica na liderança, Häkkinen vai para o pit na hora de completar a 20ª volta. Então o Schumacher volta para a 2ª posição e o Rubinho Barrichello sobe para a 3ª posição. O Rubinho ainda não passou, completando a 20ª volta. Passa agora. Volta para a pista Mika Häkkinen. Rubinho ganhou a posição dele. 14,7 o tempo do Häkkinen no box. Um tempo bem maior do que o tempo do Schumacher. Schumacher pode ter colocado menos combustível do que o Mika Häkkinen, considerando que não houve nenhum grande erro no trabalho da equipe McLaren. O Rubinho passou pelo Häkkinen, também o Berger. Berger que vem tentando tirar a diferença em relação ao Rubinho. O Berger está 4,5 atrás do Barrichello. Schumacher está na 2ª posição e o Coulthard não fez o pit stop ainda. Neste momento, Häkkinen, Schumacher, Barrichello, esses fizeram o pit stop técnico. Berger parou por obrigação, foi punido com 10 segundos. Coulthard está na liderança, mas não parou. E você pega mais uma carona aí no Rubinho Barrichello com a Jordan, que deve passar na 3ª posição. E o Rubinho dá uma tirada de pé. O pessoal passa pelo Rubinho. Jeito de fim de prova para Rubens Barrichello. Quando ia assumindo a 3ª posição, encosta a Jordan. Abandona Rubens Barrichello. Na 21ª volta, tira o volante, bate no cinto. E abandona a prova na Alemanha na 21ª volta. Ocupando a 3ª posição, depois de uma bela corrida, uma grande largada. Saiu da 5ª posição no grid, foi para a 4ª posição, chegou a andar em 3º, fez o pit stop, recuperava nesse instante a 3ª posição e com um problema na Jordan, Rubens Barrichello abandona a prova na 21ª volta. Coulthard, Schumacher, Berger, que sobe para a 3ª posição, recupera-se muito bem na corrida, Gerhard Berger. Häkkinen voltou depois da parada nos boxes em 4º, com Herbert em 5º, Frentzen em 6º. Esses dois ainda não fizeram as suas paradas no box. Esses são os 6 primeiros do Grande Prêmio da Alemanha. Uma pena o abandono do Rubinho quando ele ocupava a 3ª posição. Tinha realmente grande chance de um excelente resultado, deveria chegar ao pódio, porque com um pit stop ele já ocupava a 3ª colocação. Quer dizer, teria que fazer mais uma parada, mas o Coulthard também tem, e é claro que vai fazer uma só, porque já está na 21ª volta de uma corrida de 45. O Schumacher já parou uma vez, não se sabe se ele vai parar de novo, porque ele colocou, a parada foi muito rápida, não sabe saber o quanto de gasolina a equipe pôs e o quanto de gasolina ele tinha largado. E o Berger, que vinha se recuperando, mas também não fez um pit stop. Quer dizer, o Rubinho tinha tudo para chegar ao pódio. E olha, agora eu me lembro de uma frase do Ed Jordan, o dono da equipe, um pouquinho antes da corrida, quando a gente comentava que poderia ser um outro grande dia para a equipe, ele que teve um grande dia na corrida passada em Silverstone, e agora tinha os seus 2 pilotos largando entre os 6 primeiros, e ele dizia, não sei, estou um pouco preocupado, muito quente, a temperatura alta, estou um pouco preocupado. Sylvester Stallone é Rocky, um lutador.
Hoje, 1h30 da tarde, em temperatura máxima. A equipe Williams está atenta. Também a Ferrari, porque o Coulthard e o Berger não fizeram as suas paradas. O Coulthard vem vindo para completar a 23ª volta. O Coulthard estava com 15 segundos de vantagem em relação ao Schumacher. O Schumacher voltou, começou a andar muito, por 2 vezes já fez a volta mais rápida da prova. A última volta, 1:48.824, enquanto o Coulthard está virando em 1:51, aí indo para o box a Sauber do Frentzen. 1:51.060 o tempo do Coulthard, 1:48.8. Então está andando muito rápido, tirou 3 segundos da vantagem que o Coulthard tinha em relação a ele, o Michael Schumacher. Agora 12.900 a diferença. Um tempo não suficiente para que o Coulthard pare e volte na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ford. Conheça a Fórmula Ford no seu distribuidor. Olha o Schumacher como continua andando forte. 1:48.824, a volta mais rápida da corrida. A diferença 12.9 em relação ao Coulthard. A equipe Williams está esperta no box para uma eventual parada do Coulthard. E nesse instante ele entra no box. Aí está David Coulthard. Na hora de completar a 23ª volta, ele vai para o box. Falando em box, nós estamos com o Luiz Fernando Lima lá no box da Jordan. Vê se ele traz alguma notícia sobre a razão da parada do Rubinho Barrichello, Luiz Fernando. A equipe Jordan está esperando a chegada de Rubens Barrichello, porque o carro dele parou exatamente numa área onde a telemetria não é perfeita por causa da interferência das árvores. Nem a equipe da Peugeot, responsável pelo motor, nem os mecânicos da Jordan conseguem, por enquanto, o Rubens Barrichello parou. Vamos esperar que ele chegue aqui para saber a explicação. Agora, certamente, o calor está sendo hoje responsável por muitas quebras de carros, porque esse é o grande prêmio mais quente da temporada até aqui. Berger está entrando no box nesse instante. O Schumacher volta à liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Aí a Ferrari do Berger fazendo o seu pit. Você viu 15 segundos o tempo do Coulthard no box. Ficou também mais, quase o dobro de tempo em relação à parada do Schumacher. O Berger e o Herbert estão nos boxes. Você vai conferindo o trabalho das duas equipes. A Ferrari com 17.9 no trabalho do Berger, mais um trabalho demorado da Ferrari. E o Herbert 13.8. O Herbert ficou mais tempo do que o Schumacher na equipe Benetton, no trabalho da Benetton. Volta a ser o líder, Michael Schumacher. Ele vem para completar a 24ª volta. E aí a gente vai colocar a casa em ordem, ver como é que está todo mundo na classificação. Porque o Hakkinen está atrás do Schumacher, deve assumir a 2ª posição, com as paradas do Berger, do Herbert, do Coulthard. O Frentzen também parou. Então fica todo mundo na expectativa. Eles vão dar a classificação depois de 23 voltas. Com Schumacher, Coulthard, que foi para o box, Hakkinen, Berger, Herbert e Frentzen. Mas você vê com o destaque de que Berger, Herbert e Coulthard foram para o box. Então só a 24ª, a passagem dos carros na 24ª volta é que vai definir as posições. O Coulthard, pela vantagem que ele tinha, tem tudo para voltar até na 3ª posição. Ou ameaçando o Mika Hakkinen. O Schumacher fica na liderança. Você viu atrás do Schumacher o carro do Hakkinen, que é o 2º colocado. Eles vêm para completar a 24ª volta. Vem o Schumacher. Faz a curva sul e passa na reta dos boxes. Schumacher em primeiro, com Mika Hakkinen na 2ª posição. Hakkinen está dando a 3ª posição. Agora o Schumacher deu uma sumidinha. Hakkinen está na 3ª posição pela classificação da TV alemã. Pelo jeito o Schumacher não, e o Hakkinen não vem muito forte também. Passa o Berger, o Schumacher está tranquilo. Olha, está aí o Schumacher ultrapassando 2 retardatários. Ele deu uma sumida, mas voltou na boa. Vem na 1ª posição o Michael Schumacher. O Coulthard na 2ª posição. Passa o Coulthard em 2º. O Hakkinen, em determinado momento, deu a impressão de estar um pouquinho lento. Vinha para fazer a chicane.
ocupa a terceira colocação. Berger é o quarto, Frentzen o quinto e Herbert o sexto colocado. Esses são os 6 primeiros depois de 24 voltas. O Schumacher tem uma vantagem de 17,9 em relação ao Coulthard. Essa é a vantagem entre parênteses, é a vantagem total, e a vantagem de cima, os 18,512, a vantagem intermediária. Na primeira intermediária, é uma intermediária registrada quando os pilotos acabam aquele retão. Olha como o Schumacher vem tocando na zebra, escorregando com o carro, deixa escapar ali a traseira e vem com tudo o alemão. E o Coulthard que ocupa a segunda posição. Olha, escapou um pouco demais ali a traseira. O Schumacher foi buscar, mas quase que ele vai para fora da pista. Faltando 20 voltas para o fim do Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher, Coulthard, Hakkinen. Os 3 primeiros que completaram já 25 voltas. Berger, Frentzen, Herbert completam os 6 primeiros. Sendo que o Berger ainda não passou. Está numa boa distância o Berger em relação ao Hakkinen. O Hakkinen está mais tranquilo ali na terceira posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção. Hoje tem muito mais emoção no esporte para você ligado na Globo. Palmeiras e Corinthians começam a definir o Campeonato Paulista de 95. São 2 jogos, hoje o primeiro, a partir das 4 da tarde, ao vivo. Palmeiras e Corinthians, com Galvão Bueno. A decisão do Campeonato Paulista começando hoje. E você ligado na tela da Globo, acompanhando todas as emoções. Aqui em Hockenheim, na Alemanha, o Michael Schumacher. Depois de todas as paradas no box para troca de pneus e reabastecimento, volta à primeira colocação. Ele que largou em segundo foi beneficiado pela saída do Damon Hill na primeira volta. O Damon Hill completou a primeira volta, deixou o carro escapar, foi parar na proteção de pneus, abandonou a corrida com uma volta completada. Schumacher ficou na frente e depois, com os trabalhos de boxe, ele volta a assumir a liderança. Você vê aí como o Herbert está pressionando o Frentzen. Essa briga que vale a 5ª posição. Está em quinto o Frentzen com a Sauber, em sexto o Herbert, o segundo piloto da Benetton. E aí você tem a visão no carro do Herbert, a câmera colocada à frente da Benetton, acompanhando lá a movimentação. Olha como vem a Sauber e logo atrás o Herbert. A Sauber equipada com o motor Ford, que foi campeão do mundo ano passado com a Benetton. Mas que hoje tem uma grande diferença entre esse motor Renault que equipa a Benetton e o Ford Zetec, que é o motor ainda do ano passado, Ford de 8 cilindros, que equipa o carro da Sauber. A Ford tem um plano, tem um projeto, tem um motor já feito de 10 cilindros e esse projeto está inclusive entusiasmando muito Frank Williams, que pode até trocar a Renault por esse novo motor Ford, que parece ser muito bom. Agora o Frentzen é um piloto que tem sido constantemente elogiado por vários companheiros. Ontem o próprio Rubinho dizia que quando ele anda atrás do Frentzen num treino, ele consegue perceber, diz que o que o Frentzen é bom. Ele, sabendo da desvantagem que ele tem de motor, é impressionante a qualidade, a habilidade do piloto Frentzen. E olha aí, a habilidade foi o que faltou agora aí para o Suzuki, para segurar a Ligier na pista. Fritou completamente, travou o pneu dianteiro traseiro e foi direto. Ele que voltou a pilotar a Ligier num acordo que existe com a Mugen Honda, que cede os motores para a Ligier, vinha andando com o Martin Brundle e o Olivier Panis. O Panis continua e o revezamento é entre o Brundle e o Suzuki nessa prova Aguri Suzuki. Foi ele que deixou escapar ali a Ligier. Schumacher na frente, Coulthard em segundo, Hakkinen em terceiro, Berger, Frentzen, Herbert, quarto, quinto e sexto colocados. O Reginaldo falava do motor Ford entusiasmando o Frank Williams. Fala-se muito nisso, na Williams abandonar a Renault e ficar com o motor Ford. E fala até em mudança de pilotos na Williams. Ninguém garante o emprego de Damon Hill e de David Coulthard para o ano que vem. Olha o Berger, ocupando a quarta posição, contornando essa chicane.
como ele vai na zebra. Traseira do carro toca o solo. E ele vai usando a potência do motor Ferrari. Ele que passa agora, completando a volta de número 27. O Schumacher está muito tranquilo na primeira posição. 19,9 de vantagem em relação ao David Coulthard. O Coulthard tem 13 segundos, ponto 6 de vantagem em relação ao Hakkinen no terceiro colocado. O Berger vem 26,9 atrás do Hakkinen. E aí está mais próximo o Herbert. O Herbert que já passou o Frentzen. O Herbert está 8 segundos atrás do Berger. E o Frentzen está ali colado no Herbert com 8 décimos. O Herbert conseguiu ultrapassar o Frentzen e ganhar a quinta posição. Olha aí o pneu traseiro esquerdo do Suzuki completamente destruído. Furou o pneu. Nessa furada de pneu ele perdeu o controle do carro. E a Ligier foi embora. Acontece que o pneu furou exatamente quando ele saiu da pista. Porque o problema todo dele estava no lado direito, no da frente, que ele travou, a roda saiu do ar. Quando voltou travada, quer dizer, pegou, caiu no solo de novo com ela travada, freada, e errou tudo. Ele foi tudo culpa dele. Olha aí o Ed Jordan, o dono da equipe do Rubinho Barrichello. Ele tem o Irvine na pista, na 8ª posição. E o Rubinho que abandonou com problemas no seu carro. Aí também a equipe Benetton, Flávio Briatore aí no primeiro plano. E a orientação que vai ser passada para o Michael Schumacher. A placa indicando o P1, primeira posição. E vem embaixo a distância, a diferença dele para o Coulthard. A diferença que já sobe para 20,8. Schumacher começa a ficar absolutamente tranquilo na primeira posição do Grande Prêmio da Alemanha. A grande questão é se o Schumacher vai precisar fazer uma segunda parada. Ele parou antes do Coulthard, ficou pouco tempo no box. Ele ficou quase a metade do tempo em que ficaram Coulthard, Berger, o próprio Hakkinen. Ele ficou muito menos tempo. Então ele deve estar com o carro mais... Ele está com o carro mais leve, porque o Coulthard parou depois do Schumacher e botou mais gasolina. Quer dizer, o Coulthard optou por apenas uma parada no box. Então o Coulthard está com o carro mais pesado, enquanto o Schumacher vem com o carro mais leve, vai conseguindo tirar essa boa diferença. A questão é se ele vai parar de novo. A parada mais rápida do box foi a do Schumacher, 8,9 apenas. O Rubinho fez um trabalho muito bom, a equipe Jordan fez um trabalho muito bom na equipe no carro do Rubinho no seu pit stop em 11,1. Está aí parado agora o Ed Irvine. E o outro carro da equipe Benetton, o do Herbert, ficou 13,5. Quer dizer, realmente 8,9. Ou a Benetton trabalhou muito bem, ou o carro, apesar do Schumacher ter andado forte, assumido a liderança depois da saída do Rio, ele já largou com mais gasolina. Quer dizer, em apenas 8,9 segundos ele conseguiu, além do pit stop, já reabastecer para ir até o final. Faltam 16 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. O Irvine, que parou no box pela segunda vez, parou com um problema no acelerador do carro. Problema que ele já viveu no treino de ontem. Apesar dele ter feito uma boa volta, conquistado uma boa posição, largou em sexto e por pouco foi atrapalhado por uma Minardi, por isso até não conseguiu um tempo melhor, largou bem na sexta posição. Mas já ontem o Irvine viveu um problema com o acelerador da Jordan. Hoje ele teve esse problema novamente, teve que parar no box. Ele que já havia feito uma parada, fez portanto o segundo pit stop. Fez o segundo pit stop, a segunda parada, o Irvine. A primeira para reabastecer e trocar pneus, e essa agora por causa de um problema no acelerador do carro. Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Hakkinen na terceira posição, Berger em quarto, Herbert em quinto, Frentzen em sexto. São os 6 primeiros do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 ao vivo de Hockenheim. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco. Melhor impossível. Aí a parada do Lavade, da Pacific. Piloto estreando hoje na Fórmula 1, neste fim de semana. E acaba abandonando a prova, na volta de número 30. E aí vem chegando lentamente para o box o Moreno
e também a Minardi do Badoer, Luca Badoer. Vem a informação do boxe de Rubens Barrichello, do Geraldo Rodrigues, seu manager. Eles não têm ainda uma explicação para a parada do Rubinho, porque, como disse o Luiz Fernando Lima, o rádio, eles não estão conseguindo falar por rádio, não conseguiram falar por rádio, por causa ele parou exatamente ali no meio da floresta, quer dizer, as árvores todas impediram uma comunicação, e agora o Rubinho já vem voltando, quer dizer, o rádio ficou no carro, e eles estão aguardando o Rubinho chegar para então dizer se foi realmente motor, que é o mais provável, a razão da sua parada. O Ed Irvine é que teve um problema que o levou ao boxe pela segunda vez, que foi o acelerador travado, como disse o Kleber, problema que ele já tinha enfrentado no warm-up pela manhã. Roberto Moreno também está no boxe. Aí a imagem na câmera exclusiva da Globo do trabalho da equipe forte com o Moreno. Está com algum problema aqui na roda traseira o Roberto Pupo Moreno. Faz um pit stop muito demorado, prejudicando muito a sua performance na corrida. O Moreno que estava até satisfeito nesse fim de semana, dizendo que passo a passo a equipe vem conseguindo se recuperar. Ele ocupava a 14ª posição, tinha ganho a 13ª com o abandono do Lavade. E o carro vinha evoluindo a cada corrida, na palavra do próprio Moreno, com acertos na aerodinâmica, motor um pouquinho melhor, o carro andando com quase nenhuma asa para ganhar velocidade nas retas, e aí dá para segurar nas curvas aqui na Alemanha. Então vem num processo de evolução o carro. Agora ele teve um problema, estava com uma checagem ali na suspensão traseira esquerda, e pelo jeito não dá mais para o Roberto Pupo Moreno. Já está sendo empurrado ali pela equipe, pelos mecânicos, deve abandonar a prova o brasileiro Roberto Pupo Moreno. Assim, os 3 brasileiros acabaram abandonando a corrida na Alemanha. O Pedro Paulo Diniz com problemas desde a largada, não conseguiu largar do grid, teve que largar do box. O Rubinho parou ainda com um problema não conhecido da Jordan, quando ocupava uma ótima 3ª posição. E agora o Roberto Pupo Moreno abandona com a Forte. Schumacher completa a volta de número 31 na primeira posição. David Coulthard com a Williams é o segundo colocado com 25,076 atrás do Schumacher. A 3ª posição é de Mika Häkkinen. Häkkinen tem 17,2 atrás do Coulthard. Em quarto está Gerhard Berger. Ele passa 25,2 atrás do Häkkinen. Agora o Herbert completa 10,3 atrás do Berger. Herbert vai tentando chegar no Berger. E o Frentzen continua na 6ª posição. O Frentzen está 1 segundo,1 atrás do Herbert. Também é um que pode aí encarar uma briga. E aí você tem no detalhe, na imagem, a imagem bonita da manobra do Michael Schumacher, sempre passando com o carro bem rente à zebra, saindo a roda do chão. É uma pista onde mesmo as curvas de baixa são feitas numa velocidade alta para uma curva. Inclusive o pessoal dizia isso, que às vezes fica mais difícil se acertar o carro, porque as curvas de baixa não são as curvas mais lentas não são de baixa velocidade, então não dá para você ter o acerto ideal de carro para curva. Não tem curva. O Mika Häkkinen principalmente dizia isso. Não tem curva aqui, você só acerta a velocidade. E aí às vezes pode ter algum desequilíbrio no carro. Olha o Häkkinen aí, ocupando a 3ª posição, piloto da McLaren, que vai num fim de semana também de evolução, a McLaren. McLaren, com o motor Mercedes evoluindo, está vivendo aí um novo tempo. A expectativa de um novo tempo para a equipe McLaren voltar realmente a correr até por vitórias. E o Berger, que ocupa o 4º posto. Michael Schumacher completou a volta de número 32, ele virou em 1:49.121. 1:49.121, virando mais rápido do que o Coulthard, que faz a volta em 1:50.669. A diferença vai para 26,6. Schumacher vai com tranquilidade, tocando e dominando em relação ao Coulthard, não tendo nenhum problema com o Coulthard. E aí a diferença mais apertada é do Herbert para o Frentzen, do 5º para o 6º colocado. E no box, o Luiz Fernando Lima chega até a Forte Corse
para ver com o Roberto Pupo Moreno o que aconteceu com o piloto brasileiro. Luiz Fernando. Eu estou aqui com o Moreno agora e pelo rosto dele vermelho dá para sentir o calor na pista e as dificuldades que as equipes estão tendo. Como é que foi hoje? O que aconteceu? Bom, o calor está grande, mas não é nenhum problema aqui, porque a gente tem 4 retas para descansar nesse circuito. Não é um problema de... Aqui a gente não tem nenhum problema, mesmo que esteja quente. Agora, o problema que houve no carro, quebrou o semi-eixo da roda traseira. O calor, na verdade, dá problema de fatiga nessas peças aqui. E é um circuito que você anda em máximo giro muito tempo. Então, todas as peças do carro têm uma fatiga enorme. E, infelizmente, quebrou o semi-eixo. A gente estava fazendo uma corrida boa, uma corrida para terminar, uma corrida para se evoluir nos pontos entre as equipes. E, infelizmente, vamos ter que deixar para a próxima. Kleber. Enquanto o Moreno falava, o Frentzen abandona a prova. Harald Frentzen, piloto alemão da Sauber, abandona a prova. Você está vendo aí, ó, depois do retão, como o motor dele explode e fim de prova. Olha o que deixou de fumaça e óleo na pista. Vai embora o Frentzen, estourou o motor Ford, espalhou um pouco de óleo ali naquele retão e ele abandona quando ocupava a 6ª posição. O pessoal estava falando do calor. Nós estamos com 32 graus de temperatura. Olha o Hakkinen aí também. Olha o motor do Hakkinen também abrindo. Abriu o bico o motor do Hakkinen, também está fora. O piloto da McLaren. Mais um que abandona. Continua a sequência de abandonos. Como no ano passado, um número muito grande de abandonos. Nós temos, nesse momento, Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon, Irvine, Katayama, Suzuki e Montermini na pista. São 9 pilotos na pista. Muita gente abandonando. O ano passado terminaram 10. Olha o Schumacher indo para o box. Olha o Schumacher confirmando a 2ª parada. Ele parou muito rápido. Ficou muito pouco tempo no box. Vamos ver agora, ó. Troca de pneus super rápida e também a gasolina rápida. Diminuiu ainda mais o tempo de permanência no box, 7.2. Programou 2 paradas, fez 2 paradas rapidíssimas. A torcida alemã vai ao delírio aqui em Hockenheim. Ele volta para a pista. Ele tinha uma diferença de 24 segundos em relação ao Coulthard, que não deve ser suficiente para o piloto da Williams chegar. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. Mais uma vez, uma estratégia de corrida muito bem feita pela Benetton, pelo Michael Schumacher. Ele fez os 2 pitstops. Coulthard fez apenas um pitstop. E mesmo assim, depois das 2 paradas, o Schumacher volta na frente, volta na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Agora deixando o torcedor alemão mais tranquilo. É claro que a diferença diminuiu. Precisa ver como é que vai se comportar o carro do Schumacher com esse novo jogo de pneus. É sempre um pouco incógnito, enquanto o Mika Hakkinen senta no capacete, pensa na vida e fica triste pelo abandono. E o Berger sobe para a 3ª posição. Agora vamos ver se tem gás, tem força o Coulthard para chegar no Schumacher. O Mika Hakkinen é uma das muitas vítimas do calor aqui na prova. O calor que já chega a 33 graus, 46 graus na pista, 33 a temperatura ambiente. Agora, para fazer uma estratégia de corrida, ou de um lado ou de outro, ou para fazer uma parada quando os outros vão fazer 2, ou para fazer 2 quando um dos rivais, como o Coulthard, vai fazer uma, é preciso, antes de mais nada, ter piloto, né? Ter piloto de talento, de habilidade. Ou ele tem que saber andar rápido e ao mesmo tempo poupar o carro, quer dizer, poupar os pneus, ou então, se ele vai fazer 2 paradas, ele tem que saber a hora que ele tem que andar rápido para tirar a diferença, poder parar e voltar em primeiro, como aconteceu agora. Schumacher, que é o dono da volta mais rápida da corrida, a volta de número 22, 1:48.824, com uma média de velocidade de 225 km por hora. E aí você vai tendo a distância, a diferença dele para o Coulthard nesse momento da prova. Você viu, entre parênteses é sempre a distância final e o outro número é a distância na parcial. Uma parcial, uma intermediária. É registrada logo, essa intermediária, a intermediária 1, é registrada depois da reta que vem logo a seguir da primeira curva. Eles largam, tem a reta dos boxes, a primeira curva, e depois
do final daquela reta, quando eles começam a ganhar a floresta, é marcada a primeira parcial. E a segunda é um pouquinho antes da última sequência de curvas já aqui no estádio, para que eles voltem a completar uma volta. O Gerhard Berger ocupa a terceira posição. Uma ótima corrida da Ferrari de Berger. Largou em quarto, foi punido por causa da largada. Está aí o Frentzen, aproveitando ali para dar um autógrafo para os fiscais. Piloto da casa, piloto alemão. O Berger foi lá para a 13ª posição e veio numa recuperação muito boa, é claro, ajudado também pelos abandonos. Chega na terceira colocação o Gerhard Berger. De repente, até para dar uma tranquilizada no clima lá na Ferrari, que não vem nada bom. Apesar da Ferrari estar pontuando em quase todas as provas. Está aí a equipe Ferrari na observação do bom desempenho de Gerhard Berger. Só faltou o Frentzen, que você viu agora há pouco aí na imagem, dando autógrafo para fiscais da pista. Só faltou o Frentzen terminar entre os 6 primeiros, para a alegria dos alemães, da torcida alemã ser completa. Porque tem o Schumacher em primeiro e tem o Berger, que é austríaco, mas que é um grande ídolo aqui da Alemanha. É país vizinho, afinal, falando o mesmo idioma. Mas que o Berger é muito popular e tem várias faixas de torcedores aí também torcendo por ele. Schumacher primeiro, Coulthard segundo, Berger terceiro, o Herbert é o quarto, o Bouillon é o quinto e o sexto é Ed Irvine, agora volta a ficar entre os pontos. Aí o Mark Blundell, piloto da McLaren, ele que foi personagem daquele acidente com o Rubinho no finalzinho do Grande Prêmio da Inglaterra há 2 semanas. Hoje ele abandonou mais cedo, estava exatamente na frente do Rubinho quando abandonou. Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon e Irvine são os 6 primeiros no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Schumacher vem fazendo a chicane, ele já completou 36 voltas, vai partindo ali por trecho da floresta no circuito de Hockenheim. A diferença vai aumentando, a diferença chegou a estar em 7,8, agora já está 8,914. Volta com o mesmo bom rendimento a Benetton de Michael Schumacher e ele já está conseguindo tirar em relação ao Coulthard. Schumacher fez essa volta de número 36 em 1,49,112, enquanto o Coulthard 1,50,246. E aqui você não pode nem dizer que teve problema de tráfego. O retardatário, quando aparece, ele não é muito difícil de ser ultrapassado. Por exemplo, o Schumacher já vai partindo aí para colocar uma volta em cima do Bouillon. Bouillon, que é o 5º colocado. E olha a torcida alemã, cheia de festa. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Jean-Christophe Bouillon, a 8 voltas do final, levando mais uma volta ali do Michael Schumacher. Levando uma volta, agora está uma volta atrás do líder, Michael Schumacher. De qualquer forma, o Bouillon está aí caminhando para marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1. Ele que corre pela 5ª vez na categoria. O Bouillon é um piloto de 25 anos, foi campeão da Fórmula 3000 no ano passado. Ele estreou esse ano em Mônaco e foi 8º no Canadá. Ele quebrou na França, ele quebrou na Inglaterra, ele foi 9º e está agora aí no momento ocupando a 5ª colocação. O Bouillon é piloto da Williams, é piloto de teste da Williams. Ele está correndo pela Sauber, emprestado por Frank Williams, com 2 objetivos, né? Um é o Frank Williams testar a sua condição em corrida, até em comparação com um piloto da qualidade do Frentzen. Outro é, quem sabe, até armar aí uma jogada que possa ser favorecido pela Frentzen na hora de tentar negociar, por exemplo, o passe do Frentzen no final do ano. Tem gente que está apostando nisso, todas as suas fichas. Frentzen na Williams. Olha aí o Schumacher fazendo as suas manobras e o Herbert, que também vai tentando melhorar sua posição. O Herbert ocupa a 4ª posição. Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon, Irvine. São os 6 primeiros. O carro do Irvine, apesar de ter feito 2 paradas, uma delas obrigado por causa do problema no acelerador, vai mantendo aí a posição de largada o Irvine. Quer dizer, está conseguindo resistir bem a Jordan. E o Berger
vai fazendo ali a ultrapassagem. Você tem aí o carro do Katayama, que ocupa a oitava posição, a Tyrrell de Yukio Katayama. Suzuki está em sétimo e o Berger está ali no meio deles. Está vivendo ali um clima oriental em plena Alemanha, o Gerhard Berger. O objetivo desse corte de câmera aí para o carro do Katayama foi exatamente mostrar que o Berger ia sair de trás dele para tentar passar. Passou fácil, só que agora deu uma travada o Berger ali, porque teve que segurar exatamente na frente do boião. Não, perdão, deixa eu corrigir. É o Suzuki que está na frente do Herbert, o Bouillon já tinha passado, e na frente do Berger, e o Berger, ó, um carro muito melhor, com motor muito melhor, mas teve dificuldade porque estava no misto. Agora ele sai da parte do misto, a parte chamada estádio, vai para as retas, e aí ele passa fácil. Até que não está sendo tão fácil. Nada fácil, na verdade. Agora que ele vai conseguir fazer a curva, deu uma complicadinha ali. O Suzuki voltou cheio de vontade. Fica Schumacher, Coulthard, Berger. Você está vendo de novo ali, ó. Ele chegou primeiro. Ele chega no Katayama. Deixa o Katayama com a Tyrrell. Aí ele fica entre os dois japoneses. O Katayama atrás e na frente fica o Suzuki com a Ligier. Depois, com algum esforço, ele conseguiu a ultrapassagem. Berger que ocupa a terceira posição. Faltam 6 voltas para o fim do Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Berger em terceiro. A quarta posição de John Herbert. Em quinto, Jean-Christophe Bouillon. E em sexto, Ed Irvine. Benetton, Williams, Ferrari, outra Benetton e aí Sauber e Jordan, ocupando as 6 primeiras posições. Suzuki, Katayama, Montermini completam os outros 9 pilotos, os únicos pilotos que continuam na pista. Dos 24 que largaram, apenas 9 pilotos continuam na pista no Grande Prêmio da Alemanha. Olha, é impressionante você ver. Olha, o Schumacher errando de novo, hein? Mas é impressionante como ele tem, isso que eu ia dizer, como ele tem pouquíssima asa, o carro do Schumacher. E é claro, aí que ele está tirando vantagem nas retas. Em compensação, quando ele chega na curva, acontece aquilo ali dele perder o ponto de freada, que não é a primeira vez na corrida. E o Schumacher certamente deve estar vivendo ali uma emoção um pouco maior. Está acostumado a ganhar, é um piloto vitorioso. Schumacher é o atual campeão do mundo. Não tem ninguém para ele atualmente. Está completando hoje 61 grandes prêmios. Mas ele está correndo em casa. Ele está vindo para sua vitória de número 15. Se ele mantiver essa primeira posição, vai ser a 15ª vitória do Schumacher. Mas é claro que é uma vitória que sempre tem um sabor especial. O piloto ganhar em casa. E deve até dar uma preocupada maior no piloto. Ele fica olhando aquela galera. Quando ele faz a curva, a torcida agita a bandeira. Olha como está lotado o circuito em Hockenheim. E todo mundo esperando só a vitória do Schumacher. Então ele fica um pouco mais tenso, até pode errar um pouco mais do que o normal. Faltando 5 voltas para o final. 5 voltas para que um alemão consiga vencer o Grande Prêmio da Alemanha. E esse é Michael Schumacher, que vai tocando o atual campeão do mundo, líder do Campeonato Mundial, aumentando a diferença em relação ao Coulthard, 11.1, ele vai tirando volta a volta, vai aumentando essa diferença em relação ao Coulthard, vai caminhando com tranquilidade o Schumacher. O Schumacher corre pela 4ª vez aqui diante da sua torcida, diante do seu público, 4ª vez de Fórmula 1, evidentemente. Ele que se revelou praticamente aqui nessas pistas, Hockenheim e Nürburgring, correndo de Fórmula 3 no Campeonato Alemão. Mas em 92 aqui, que foi o primeiro grande prêmio que ele disputou, ele foi 3º colocado. Em 93 ele foi 2º e no ano passado não terminou. Quer dizer, seria realmente a primeira vitória diante de sua torcida. E uma vitória muito importante, porque o Schumacher tem 14 grandes prêmios vencidos e ele passaria com essa 15ª vitória, ele ultrapassaria, imagine só, Graham Hill, que é o pai de Damon Hill, hoje o seu grande rival, Emerson Fittipaldi e Jack Brabham. Ele passaria a ser o 10º colocado na história da Fórmula 1 com as suas 15 vitórias. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ford. Conheça a Fórmula Ford no seu distribuidor.
Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon, Irvine. Você viu agora há pouco o Coulthard chegando no Bouillon e fazendo a ultrapassagem. O segundo colocado fazendo a ultrapassagem sobre o quinto colocado. Se você lembrar, faz tempo já que o Schumacher ultrapassou o Bouillon. Então você vê como está tranquila a situação do Schumacher, faltando 4 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. As voltas são longas, o circuito tem quase 7 quilômetros. São 6.823 metros em cada volta no Grande Prêmio da Alemanha. E o Schumacher vai conseguindo manter 11,052. Essa é a vantagem que ele tem sobre o Coulthard. O Coulthard também está bem tranquilo em relação ao Berger. 53 segundos e 8 décimos a vantagem do Coulthard em relação ao Berger. O Berger está com 10,9 à frente do Herbert. Todo mundo vai caminhando agora para manter a situação que conquistou na corrida. Ninguém está muito ameaçado, na verdade ninguém está ameaçado. Se tudo correr do jeito natural, os pilotos podem manter essas posições. E é claro que aí aumenta o cuidado de cada um para que não coloque em risco o Schumacher, por exemplo, a primeira vitória dele em casa, a primeira vitória alemã aqui no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Mais um detalhe aí para você do Michael Schumacher. Os recentes vencedores aqui na Alemanha, aqui em Hockenheim, o ano passado, o Gerhard Berger com a Ferrari, o Alain Prost ganhou em 93, em 92 o Mansell, em 91 o Mansell outra vez. Então eram 3 vitórias da Williams. E aí a Ferrari quebrou essa marca, essa hegemonia da Williams no ano passado com o Gerhard Berger, largando na pole e vencendo a corrida. A McLaren venceu 3 vezes aqui, em 88, 89 e 90, as 3 vezes com Ayrton Senna. E nós tivemos Nelson Piquet também ganhando em 86 e 87. Foram 2 vitórias da Williams. A Williams, que é a grande vencedora dos grandes prêmios aqui na Alemanha. Dessa vez a Benetton vai escrevendo o seu nome na história do Grande Prêmio da Alemanha, vai conseguindo a primeira vitória dela na Alemanha. E muito mais importante, ou tão importante quanto isso, é a vitória de um alemão. Para o Schumacher, fundamental, importantíssimo na carreira, conseguir essa vitória. Você está vendo aí passando na 42ª volta, passou o Schumacher, passou o Coulthard 11,2 atrás, aí passaram os 2 retardatários, o Bouillon e o Irvine. Os 2 já levaram uma volta dos 2 primeiros colocados. Agora vem o Gerhard Berger, na 3ª posição com a Ferrari. Berger levando outra vez a Ferrari para o pódio. Voltando ele, Berger, a pontuar. O Berger vinha numa fase ruim. Faz 3 corridas que o Berger não consegue pontuar. Ele abandonou na Inglaterra e no Canadá e conseguiu apenas um 12º lugar na França. Ele que vinha em todas as corridas marcando pontos. Está a 3 sem conseguir nada. Agora ocupa a 3ª posição, levando novamente a Ferrari para o pódio. A Ferrari que tem pontuado em quase todas as provas. Na última corrida, o Alesi foi o 2º colocado. Aí a Benetton ligada no desempenho de Michael Schumacher, que vem para completar mais uma volta. São 45, ele está vindo para a volta de número 43. Hoje, às 4 da tarde, começa a decisão do Campeonato Paulista de Futebol. Um jogão. Palmeiras e Corinthians. Grandes rivais com muita emoção. A partir das 4 da tarde, ao vivo na Globo, Palmeiras e Corinthians decidindo o Campeonato Paulista. São 2 jogos, hoje o primeiro. Você acompanha todas as emoções a partir das 4 da tarde com a narração de Galvão Bueno. Passa o Schumacher, completa a volta de número 43. 11 segundos, 288 depois, passa o Coulthard e o Irvine vem bem devagar. Problema com Ed Irvine, ocupava a 6ª posição com o carro da Jordan. E vem quase no mesmo estilo do Rubinho. Lembra o Rubinho na volta de número 20? Ele vinha numa reta aí, começou a perder velocidade, não apareceu fumaça mostrando que era motor, não houve nada. Ele vem bem lento, vem devagar, pode ser um problema de câmbio, pode ser um problema elétrico. São os problemas aparentemente que podem ter causado os abandonos tanto do Rubinho na 20ª volta quanto do Irvine na 43ª, pertinho de completar o Grande Prêmio. Acaba abandonando o Irvine e a Jordan fica fora da prova. Agora passa a 6ª posição o Suzuki
voltando o Suzuki. Depois do Brundle ter corrido nas últimas provas com a Ligier, o Suzuki está de volta e vai pontuar, vai levando para a 6ª posição o carro da Ligier. Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon, Suzuki. Esses são os 6 primeiros. E além deles, só mais 2 pilotos na pista. O Kyo Katayama com a Tyrrell e o Montermini com a Pacific. Apenas 8 pilotos dos 24 que largaram. Portanto, 16 pilotos abandonaram o Grande Prêmio da Alemanha. A exemplo do ano passado, um grande número de abandono. Vem o Schumacher. Ele passa, completa a volta de número 44. E agora vai para os últimos 6.823 metros. Vai para a grande consagração na sua casa, Michael Schumacher. Sai da reta dos boxes, faz a curva norte. E aí pega o grande retão, onde eles chegam a 330 por hora. Já no trecho da floresta. Schumacher contorna agora a curva Jim Clark. Na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. O alemão Michael Schumacher, de 26 anos de idade, vem para conquistar a sua vitória de número 15 na Fórmula 1. Líder do Campeonato Mundial com 46 pontos. Vai somar mais 10 pontos, fica com 56. Damon Hill, Jean Alesi não marcam pontos. Ele fica numa situação muito mais tranquila ainda na liderança do Mundial. John Herbert e Gerhard Berger, além do Coulthard, são os pilotos que vão marcando pontos e que estão ali entre os primeiros. Veja como já há um sorriso total no pessoal da Benetton. Ele tem uma vantagem de 10,4 em relação a Coulthard. Vem para a vitória Schumacher. A torcida alemã se agita em Hockenheim. São as bandeiras alemãs, as bandeiras com o nome de Schumacher. Aí o David Coulthard para subir ao pódio, para ficar na 2ª posição. Schumacher praticamente tirou o pé. Vem para vencer o Grande Prêmio da Alemanha. A torcida faz uma festa impressionante em Hockenheim. Schumacher vai para a última curva agora. Faz a curva sul. A torcida é uma festa só. Schumacher vibra, levanta o braço direito. Uma vibração muito maior do que nas outras 14 vitórias. Entra no retão, recebe a bandeirada. Michael Schumacher vence o Grande Prêmio da Alemanha. David Coulthard passa em segundo. Os fiscais acenam suas bandeiras para Schumacher. Dá uma olhada na torcida alemã na câmera da Globo. Schumacher vence o Grande Prêmio da Alemanha. Recebe a bandeira alemã que o regulamento não permite. Ele não está querendo pegar, você está vendo? O torcedor vem para dar a bandeira para ele. Ele não quer, ele não pode pegar. Ele não pode dar a volta com a bandeira conforme o regulamento. Vive um clima de muita emoção Michael Schumacher. Parou o carro logo depois de cruzar a linha. Já saiu do carro, está acenando para a torcida. Olha que galera. Você está vendo ali a bandeira alemã, está vendo bandeira azul com a bandeira da Alemanha dentro. São as cores da Benetton. E o Schumacher está fazendo a alegria desses fãs que esperavam muito essa vitória. Agora vem o Berger para completar também a prova na 3ª posição. Vai para o pódio a Ferrari. Gerhard Berger, 3º colocado no Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher em 1º. Coulthard em 2º. Berger em 3º. Beleza, está vendo até coisas que você não acostuma-se a ver na Fórmula 1. Você não está acostumado a ver fogos. É a festa total do público alemão. Cada vez mais apaixonado pela Fórmula 1. Depois do primeiro título mundial conquistado com o Michael Schumacher. E com esta vitória no Grande Prêmio da Casa, no Grande Prêmio da Alemanha. Daqui a pouquinho, tentou dar festa no pódio. Schumacher em 1º, Coulthard em 2º, Berger o 3º, John Herbert na 4ª posição, Jean-Christophe Bouillon em 5º, Aguri Suzuki. Esses os 6 primeiros do Grande Prêmio da Alemanha. Já já tem mais festa de Schumacher, mais festa alemã. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. A Alemanha, tá aí o Rubinho Barrichello chegando agora. Ele pegou uma carona com o David Coulthard. Estava lá no meio da floresta, onde o carro quebrou. E agora que ele vai chegando no box. Enquanto vai sendo retirado também aí o carro de Michael Schumacher, cheio de alegria.
comemorando demais essa vitória. O David Coulthard também encostando ao Williams. Em primeiro, Michael Schumacher. Em segundo, David Coulthard. Na terceira posição, Gerhard Berger. O quarto, Johnny Herbert. O quinto, Jean-Christophe Bouillon. Sexta posição para Guri Suzuki. Além dos 6, mais 2 pilotos completaram a prova. O Kyo Katayama em sétimo, Andrea Montermini em oitavo. Rubinho abandonou na 20ª volta. Chegou só agora, estava na terceira posição. O campeonato tem o Schumacher na liderança agora, bem mais folgado, com 56 pontos. E o Luiz Fernando Lima está agora conversando com o Rubinho Barrichello. A gente vai saber o que houve com o piloto brasileiro. Luiz Fernando. Pois é, até agora ninguém sabe o que aconteceu com o carro da Jordan. Rubinho ficou lá perdido no meio da floresta, veio de carona. Como é que foi, Rubinho? Fiquei brincando com os esquilos ali no meio da floresta. Uma pena, porque hoje seria um terceiro sem precisar. Lógico, a sorte é sempre uma coisa que nós precisamos, mas hoje seria um terceiro competitivo, um terceiro na briga realmente pelo pódio. Quebrou o motor. Ninguém sabia até agora da equipe. Foi uma quebra daquelas talvez esperadas, normais, foi o excesso. O que você acha que aconteceu? Não, alguma coisa dentro do motor que explodiu e daí eu fiquei sem motor. O motor morreu e eu não tinha mais nada para fazer. Muito bem, Rubinho transporta aí as expectativas dele e de toda a equipe Jordan, que também ficou sem o carro de Ed Irvine para o próximo Grande Prêmio. Kleber. Muito bem, Luiz Fernando, a informação total para você na Globo, mostrando aí o que aconteceu com o Rubinho Barrichello, que acabou abandonando na 20ª volta. Você vai tendo aí alguns lances da corrida na Alemanha. Uma bela corrida, o Schumacher conseguiu uma vitória tranquila, assume mais do que nunca, fica mais folgado do que nunca na liderança, 56 pontos no Mundial contra 35 do Rio, 32 do Alesi, 25 o Herbert, sobe o Coulthard para 23, o Berger tem 21 pontos. O Rubinho mantém aí a sua 7ª posição ao lado do Panis, com 7 pontos conquistados na temporada de 1995. Reginaldo Leme. É finalmente uma vitória do Schumacher em casa. E com isso ele dispara no campeonato, acaba ficando com uma diferença de 21 pontos, que é muito mais justa para uma diferença tão grande de pilotos, que é a diferença que existe realmente entre ele e o Damon Hill. O Schumacher, além de tudo, você viu no final da corrida, foi inteligente ao não pegar a bandeira que lhe oferecia o torcedor. Isso é proibido pelo regulamento. E isso, de qualquer forma, você pode imaginar que fisicamente interfere no peso do carro. Então, isso é proibido por regulamento já há algum tempo. Ele não pegou a bandeira do torcedor, mas acabou descendo do carro e fazendo a alegria de 100 mil torcedores que lotam o autódromo de Hockenheim. A Benetton foi a grande vitoriosa, além do Schumacher, a equipe do Schumacher, a Benetton, porque foi a única a colocar 2 carros entre os 6 primeiros nesta corrida. E o Rubinho, a gente lamenta bastante o que aconteceu. O Ed Jordan tinha avisado antes da corrida que ele receava por uma quebra de motor, especialmente no carro do Rubinho, que parecia ser o motor mais forte, um motor em que eles confiavam andar bastante. Tinha feito 333 km por hora no ponto de maior velocidade do circuito, mas ele temia pela resistência em função do calor de 32 graus que fez durante a corrida. E é uma pena porque o Rubinho, como ele mesmo disse, pelo seu próprio esforço, sem contar com a sorte, com a ajuda de nenhuma desistência, ele chegaria em terceiro lugar, seria mais um pódio, claro, porque ele estava à frente do Berger, e o Berger foi o terceiro colocado. Mas uma grande vitória do Schumacher, merecida, porque é o piloto número 1 da Fórmula 1 no momento, e essa é a torcida que tem o campeão e tem mesmo que fazer a festa. Não tenha dúvida, e o Schumacher deve ter feito uma estratégia de tão pouca gasolina em cada parada que ele está sendo rebocado aí para dar essa volta de confraternização, de comemoração com o público. Não há dúvida que esse público que lota aqui o autódromo de Hockenheim merece fazer essa festa com o Michael Schumacher. Um piloto talentosíssimo, um jovem piloto de 26 anos que já é campeão do mundo. O Reginaldo deu agora há pouco, passa pilotos famosos como Emerson Fittipaldi, como o Graham Hill, passa esses pilotos em número de vitórias. Chega hoje a sua 15ª vitória, são 15 vitórias em 61 grandes prêmios. É uma porcentagem muito boa de Michael Schumacher, o atual campeão do mundo e o líder folgado. O líder com 21 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na temporada 95 de Fórmula 1. E está merecendo aí toda a festa, está realmente emocionado, você está sentindo pelas reações do Schumacher, como ele está vibrando junto com o torcedor, por ter conquistado a primeira vitória alemã aqui num grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Michael Schumacher, campeão do mundo, e leva ao delírio essa torcida
com o título, com a vitória no Grande Prêmio da Alemanha. E está fazendo o Gerhard Berger e o David Coulthard. Os dois ficaram esperando lá no pódio a chegada do Schumacher. Ele está mais preocupado em fazer essa festa. Tá aí o Coulthard e o Berger, os dois estão esperando já no pódio. A pista começa a ser invadida definitivamente pelo torcedor alemão e o Schumacher está curtindo muito esse momento. Curtindo o momento de maior ídolo da Fórmula 1, de melhor piloto, é o maior vencedor da Fórmula 1 atual, é o piloto que está reunindo o bom equipamento com o talento e está merecendo toda essa comemoração. Ele está feliz da vida, está indo nessa com tudo, está entrando para valer na festa. E olha aí como o torcedor alemão continua com as suas bandeiras, o público invade agora a pista, os fiscais correm ali para evitar problemas maiores e o Schumacher nesse instante vai chegando para ir ao pódio e para dividir com o público alemão toda essa festa na vitória que ele conseguiu neste Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Ele chegou na frente, ele foi o dono da volta mais rápida, a volta de número 22, que ele fez em 1 minuto 48 segundos 824 milésimos, com a média de 225 quilômetros e 71 por hora. Agora o Schumacher chega, é recebido ali pelo Flávio Briatore e vai então agora sim para o pódio. Cheio de sorriso, o Briatore já deu o seu cumprimento e o Schumacher, e aí com essa imagem de mão erguida, é a comemoração característica dos vencedores. Mais uma vitória de Schumacher, a vitória de número 15 na carreira. Uma carreira de 61 grandes prêmios, o título mundial do ano passado. E esse sorriso aí é por essa vitória dentro de casa. Sempre muito gostoso ganhar dentro de casa, ganhar com a presença, com o carinho de todo o público. Ontem, depois do treino, onde ele não conseguiu a pole position, ele saiu do box, veio aqui em frente aos boxes, passeou, caminhou a pé, saudando o torcedor e agora chega lá para o box, dá o seu salto de comemoração da vitória. Tá aí o Schumacher vibrando com o público alemão por essa vitória. Recebe o cumprimento do Gerhard Berger, do David Coulthard. Também o Briatore ali cumprimenta os outros dois pilotos que chegaram na frente. Tem ali uma bandeira brasileira marcando presença. E nós vamos para o hino da Alemanha na comemoração de Michael Schumacher. O hino da Alemanha para um Schumacher inteiríssimo. Tipo, corri sem maiores esforços. E agora o hino britânico. A equipe Benetton, vencedora do Grande Prêmio da Alemanha. Era uma expectativa muito grande, quase uma obrigação de vitória, tanto para ele, Michael Schumacher, quanto para a equipe Benetton. Equipe, piloto, campeões do mundo, correndo na casa do principal piloto da atualidade. E vive essa quase obrigação de vencer. E agora eles terminam as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha com essa sensação de dever cumprido. Conseguiu o que eles queriam, o que eles pretendiam oferecer para esse torcedor alemão que lotou o autódromo nos 3 dias, nos treinos de sexta, sábado e na corrida deste domingo. Recebe aí o seu troféu Michael Schumacher, também o Coulthard e o Berger, segundo e terceiros colocados, confirmando para você os 6 primeiros: Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Bouillon, Suzuki. Schumacher vence na Alemanha, pela primeira vez um alemão ganha em casa.
Próximo grande prêmio vai acontecer no dia 13 de agosto, o Grande Prêmio da Hungria. E com a festa de Michael Schumacher, você ficou com as emoções do Grande Prêmio da Alemanha e agora tem a festa da champanhe. A emoção continua, hein? Hoje às 4 da tarde, Galvão Bueno, toda a equipe da Globo, mostrando para você Palmeiras e Corinthians, a decisão do Campeonato Paulista de Futebol começando hoje. Você vai ter cobertura completa do Grande Prêmio da Alemanha no Fantástico, no placar eletrônico. E na sequência,